No programa de hoje, vamos falar de hipoglicemia e cetoacidose, complicações que podem afetar as pessoas com diabetes. Dessas complicações, a hipoglicemia é a mais comum e a cetoacidose é a mais temida. Vamos conhecer suas causas, sintomas e tratamentos. Vamos falar também sobre os chamados dias de doença e os cuidados específicos que a pessoa com diabetes deve ter nesses momentos. Hipoglicemia é uma situação de emergência para as pessoas com diabetes. Por isso, todos devem aprender a reconhecer os sintomas e as formas de tratamento. Na maioria das vezes, a hipoglicemia é leve, pode ser resolvida facilmente no próprio ambiente em que a pessoa se encontra. Mas atenção, a hipoglicemia precisa ser resolvida sempre. Se os cuidados não surtirem efeito, é necessário levar a pessoa em hipoglicemia para um posto de saúde ou hospital. Na maioria dos casos de hipoglicemia, o indivíduo com diabetes sente uma série de sintomas como tremores, palidez, tonturas, suor frio, visão turva, sonolência, fraqueza, fome súbita, palpitações, olhar parado, boca roxa. As três principais causas de hipoglicemia são comer menos, atrasar ou não realizar refeições, realizar atividade física exagerada ou não planejada e aplicar dose maior de insulina que a prescrita. A doutora Gislaine vai explicar o que se deve fazer no caso de uma hipoglicemia. Então, se o paciente estiver em hipoglicemia, ou seja, com a glicose entre 70 e 50, basta se alimentar, fazer um lanche misto ou antecipar a próxima refeição, seja o almoço ou a janta. Se ele estiver com a glicose abaixo de 50, é uma situação que a glicose deve subir mais rapidamente. Então, devemos administrar um líquido açucarado, seja água com açúcar ou um suco com glicose, com açúcar. Se a glicose estiver abaixo de 50 e o paciente estiver inconsciente, sem condições de se alimentar, devemos passar açúcar ou mel na bochecha, entre a gengiva e a bochecha, para que o paciente se recupere mais rapidamente e possa então se alimentar. Vamos agora falar de uma complicação do diabetes, chamada cetoacidose. Quem conhece? Eu conheço. Bem, a cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes que é causada normalmente por uma infecção ou algum outro fator estressor que leve à falta de insulina no corpo. Também é comum o paciente desenvolver cetoacidose quando há suspensão da insulina ou redução exagerada da dose. Os efeitos da cetoacidose sobre o corpo são acidez do sangue, também conhecida como acidose, o aumento da taxa de glicose no sangue, desidratação, queda na pressão arterial, sonolência até o coma, pode causar risco de morte. A cetoacidose pode trazer sérias complicações, por isso é necessário conhecer seus sinais e sintomas e tomar as medidas necessárias para o tratamento. O paciente em cetoacidose normalmente refere náusea, vômito, dor abdominal é muito comum e encontra-se com um quadro de desidratação devido à glicose aumentada, respiração rápida e profunda, mas o que devemos prestar bastante atenção é um hálito de acetona, um cheiro de acetona de fruta cítrica que percebemos no paciente. O tratamento da cetoacidose diabética se dá primeiramente através da reposição de líquidos de forma endovenosa. Prescreve-se ao paciente soro fisiológico. Num segundo momento, coloca-se o paciente com a infusão de insulina contínua em bomba de insulina. Se não houver a possibilidade de colocar o paciente em infusão contínua de insulina, pode-se administrar a insulina sob a forma subcutânea, a insulina ultra rápida ou rápida, administrando-se de hora em hora ou a cada 2 horas até que a glicemia do paciente fique sob controle. Dessa forma, pode-se tirar o paciente da cetoacidose mesmo num serviço de atendimento sem muitos recursos. Vamos agora saber mais sobre os dias de doença? Quando as pessoas com diabetes estão com algum outro problema de saúde, existem dicas específicas que devem ser observadas para que não seja necessário hospitalizá-las. O Dr. César vai explicar melhor.
Este é um assunto extremamente importante, os tais de dias de doença. Nos dias de doença, que são dias em que o indivíduo tem uma febre, uma dor de qualquer natureza, uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma cólica menstrual intensa, até mesmo um sofrimento emocional intenso, fazem com que a insulina funcione menos. Então, habitualmente, nessa situação, há uma tendência das taxas de açúcar no sangue se elevarem e, às vezes, de maneira muito significativa, trazendo risco para o indivíduo. Risco, inclusive, de evoluir para uma cetoacidose. Menos frequentemente, podem ocorrer hipoglicemias, especialmente em crianças menores, principalmente quando estas, em função da doença aguda, estão vomitando e ingerindo poucos alimentos. O importante é manter os líquidos, insulina e alimentos, ou LIA. Isso mesmo. Hidratação adequada nos dias de doença é fundamental. Para que a gente consiga, então, hidratar as pessoas nos dias de doença, é importante oferecer líquidos aos poucos, como, por exemplo, um copo d'água a cada hora. Se o indivíduo está nauseado, vomitando, a gente oferece água aos pequenos goles e, eventualmente, se pode usar o artifício de um cubo de gelo na boca que vai derretendo aos poucos e o indivíduo vai repondo os líquidos perdidos. Um outro aspecto fundamental nos dias de doença é a questão da insulina. A gente deve manter as doses prescritas. Também nesses dias é fundamental a gente realizar mais testes. Um erro muito comum, especialmente quando a pessoa não está se alimentando bem, é reduzir as doses nos dias de doença. Isso realmente não é desejável, não é recomendado, porque a gente sabe que há uma necessidade maior de insulina nesses dias, apesar da pessoa estar, muitas vezes, se alimentando mal ou se alimentando menos. Nós sabemos que num dia de febre, num dia de dor, num dia de gripe, né, o apetite muitas vezes diminui, a gente acaba ingerindo menos alimentos. Mas na situação do diabetes tipo 1, é importante, dentro do possível, a gente manter a alimentação desse indivíduo, se não na quantidade habitual, a gente pode pelo menos fracionar a sua dieta em mais vezes durante o dia e é fundamental que a gente faça mais testes ao longo do dia, principalmente se o indivíduo não está conseguindo ingerir alimentos em quantidade suficiente ou não está conseguindo se hidratar de maneira adequada. Hoje, a gente viu 3 situações importantes que podem ser resolvidas em casa pelos pais ou responsáveis. Situações que, se não forem tomados os cuidados necessários, podem se agravar e muito. Por isso, nesses momentos, não deixe a criança ou o adolescente sozinho em casa e entre em contato com o médico ou a equipe médica do paciente.